Boa noite. Fernanda Abreu, advogada, conversa com a gente sobre a lei de igualdade salarial entre homens e mulheres. É a nossa entrevistada de hoje. E mais, com filiação de Alisson Bezerra, grupo sandrista pode buscar novo rumo partidário. O cenário político está no ar. Boa noite para você, minha amiga telespectadora. Boa noite para você, meu amigo telespectador. Estamos começando mais uma edição aqui do Cenário Político TCM, ao vivo, 7h26, quinta-feira, que pelo menos aqui no bairro Nova Betânia, aqui na sede do Sistema Oeste de Comunicação, cai uma chuva fina. Não sei se está chovendo aí na sua cidade ou no seu bairro aqui em Mossoró, mas que desde o começo da tarde estava ali o céu nublado, um vento frio agora no começo da noite, para essa chuvinha, né, para encerrar esta quinta-feira e para abraçar a sexta, o final de semana que está chegando aí no começo deste mês de julho. E você de casa pode já mandar sua pergunta sobre essa legislação. Meu amigo, a legislação aí que endurece as punições, né, para quem praticar discriminação nos critérios remuneratórios entre homens e mulheres. Você de casa manda sua mensagem através das nossas redes sociais que aparecem aqui no canto da tela. Tem o Twitter, @CenaPolíticoTCM, o nosso WhatsApp 988028979 e o Instagram, @CenárioPolíticoTCM. A gente aguarda a sua participação. A Fernanda Abreu é pesquisadora dos direitos das mulheres, pró-reitora de ensino de graduação da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, sempre está aqui conosco e este assunto é palpitante, ao mesmo tempo que é polêmico e, claro, a gente vai abordar vários aspectos aí desta e de outras legislações referentes às mulheres. A gente aguarda, portanto, a sua interação. Vamos de notícia. Dados da segurança pública mostram redução no número de mortes violentas em Mossoró. Os números da violência homicida apresentam números positivos em Mossoró e também em todo o estado. As mortes violentas estão reduzindo seus índices em todo o território potiguar. Mossoró registrou redução no total de mortes violentas nos primeiros 5 meses do ano de 2023. De acordo com dados da Secretaria de Estado da Segurança Pública e da Defesa Social, a redução no acumulado foi de 40,6%. Entre janeiro e maio de 2022, a segunda maior cidade do RN registrou 64 mortes violentas. Já em relação ao mesmo período neste ano, Mossoró registrou 38 assassinatos. Nós tivemos uma redução bastante significativa, né, nos primeiros 5 meses aqui na cidade de Mossoró, onde os 2 batalhões de polícia militar, a Polícia Civil, a Guarda Civil Municipal, todos que trabalham com segurança pública aqui, tiveram um empenho já através de reuniões que fizemos anteriormente, criamos um grupo de combate, de enfrentamento ao homicídio, né? E graças a esse trabalho que vem sendo feito é que nós reduzimos em mais de 40% a quantidade de homicídios esse ano. Então, o ano passado nós tivemos 64, esse ano nós tivemos 38, é um número considerável ainda, mas a gente sabe que está no caminho certo, num trabalho que vem sendo feito por todas essas instituições que acabamos de falar, como Polícia Rodoviária Federal e as demais instituições que trabalham com segurança pública, para que a gente possa diminuir ao máximo essa quantidade de crimes violentos. Cada vez mais a Polícia Militar, junto com as outras instituições que fazem o trabalho preventivo na rua, fazem o trabalho ostensivo, e as instituições que trabalham com investigação, investigando para garantir um Mossoró mais tranquilo. De acordo com os dados divulgados pela Coordenadoria de Informações Estatísticas e Análises Criminais da Secretaria de Estado de Segurança Pública, em maio do ano passado foram registrados 91 homicídios em todo o território potiguar. Em maio deste ano, o RN registrou 76 ocorrências de mortes violentas, o que representa uma redução de 16,5%.
No acumulado de janeiro a maio em 2022, o RN registrou 497 mortes violentas contra 439 casos no mesmo período deste ano, o que dá uma queda de 12% no total de assassinatos. A engrenagem da segurança pública, ela para funcionar perfeitamente, ela deve conter todos estes agentes, como citou o Coronel Costa, da Polícia Militar a seu trabalho ostensivo, passando pela Polícia Judiciária, a Polícia Civil, indo até mesmo a níveis técnicos dentro da Polícia do ITEP. Então, é algo que precisa funcionar justamente toda muito bem ajustada para poder a gente ver a punição dos que cometem estes crimes, né, de homicídio, né, a investigação precisa, como ela deve acontecer, até mesmo uma sensação de segurança com policiais nas ruas. Quando a gente fala de concurso público, é para a gente sim ver viaturas nas praças, nos bairros periféricos, para haver combate às drogas, a assaltos. Então, tudo isso reflete nesta diminuição. Aqui em Mossoró, 40%. Somente no mês de maio, no estado, 16%. Então, é uma redução bastante significativa. A gente torce para que esses investimentos e essa engrenagem da segurança, que tem a ver com a saúde, com a segurança do estado, né? E também com a Polícia Federal, Rodoviária Federal, enfim, todos os agentes aí incumbidos nessa busca, né, pela segurança pública, né? E a população precisa fazer também a sua parte, denunciar atos criminosos para colaborar aí com a polícia a prender esses criminosos também. Vamos aqui iniciar a nossa entrevista de hoje. Nossa convidada, Fernanda Abreu, que é advogada e também pesquisadora dos direitos das mulheres, vem falar sobre uma legislação, né, que endurece aí as punições para quem praticar discriminação nos critérios remuneratórios sobre salários entre homens e mulheres. A multa será equivalente à diferença salarial devida mais 10 vezes o novo salário em caso de reincidência. Vamos explicar primeiro, né, o que é esta legislação, porque quando se falava em igualdade salarial entre homens e mulheres, parecia algo utópico, que nunca poderia acontecer, existir uma legislação neste sentido, né? E aí a coisa mudou. Explica pra gente o que acontece a partir de agora. Boa noite, seja bem-vindo ao cenário político. Boa noite, Manu, muito obrigada. Boa noite também a todos aqueles e aquelas que estão nos escutando, estão nos vendo hoje, né, no cenário político. É sempre um prazer estar aqui conversando contigo. Hoje Carol não está por aqui, porque está doentinha, mas estamos juntos para dialogar sobre essa importante legislação. Você sabe, hoje eu fui abordada, essa lei foi publicada dia 3 de julho, né? Logo dizer para todo mundo aí o número dela, que é a Lei 14.611, de 3 de julho de 2023. Quem quiser vai lá no site da Presidência da República, pega o texto da lei, dá uma lida nela, esse é o ponto de partida. Ela foi sancionada neste mês já de julho. Ela já foi publicada, já tem número, Lei 14.611. Inclusive a 611 e a 612, todas duas dizem respeito a direitos das mulheres, sendo que uma é geral, né? Trata sobre essa questão da discriminação salarial. Logicamente, ela predominantemente trata da discriminação, porque é mais forte essa perspectiva com relação a homens e mulheres. Inclusive, a OIT estima, da última vez que estimou, né, avaliou que serão necessários aí quase 300 anos para que homens e mulheres atinjam no mundo a igualdade salarial. Ou seja, se as coisas ficarem para acontecer como já vem acontecendo, né, no ritmo que vem acontecendo, umas 3 centenas de anos ainda para a gente conseguir enxergar essa igualdade. Então, assim, perguntaram várias vezes, para que isso? Mas a gente não já tem, né? A lei não já prevê isso? A Constituição já diz, a Constituição já diz que homens e mulheres são iguais. Lá no artigo 5º, ela fixa a igualdade entre homens e mulheres, o artigo 5º, inciso 1º da Constituição. Ela já diz no artigo 3º, a Constituição Federal de 88, que é proibida qualquer tipo de discriminação por sexo, idade, etc.,
né? E essa lei, Vanuva, a 14.611, ela também proíbe discriminações de maneira geral. Ela diz assim, na hipótese de discriminação por motivo de sexo, raça, etnia, origem ou idade, o pagamento das diferenças salariais devidas ao empregado discriminado não afasta, inclusive, direito de indenização por dano que tenha sido causado, né? Dano moral ou assédio moral decorrente desse tipo de prática. Mas a lei, ela realmente se centra, como diz o seu artigo 1º, na igualdade salarial e de critérios remuneratórios. Não é só a igualdade do salário, mas dos critérios que são estabelecidos para remunerar homens e mulheres, desde que você esteja falando, obviamente, de um trabalho de igual valor ou no exercício da mesma função. Então, você precisa realmente desse tipo de equivalência para você poder aquilatar a discriminação. Realmente, nós não tínhamos legislação específica dessa natureza. As pessoas ficam perguntando, precisa? Precisa, vamos. As estatísticas no Brasil, inclusive, mostram que mulheres exercendo mesmas atribuições ou equivalentes, elas têm ganhado algo em torno de 27% a menos que os homens. Isso numa série histórica aí dos últimos 12 anos. É estatístico, é concreto. A gente já começa com os dados, porque as pessoas muitas vezes acham que a gente que milita pelo direito das mulheres fica falando em cima apenas de ideias. Não é ideia. Se baseia em fatos, se baseia em dados. A discriminação acontece. E a gente precisa de normas para combater isso. A gente vai voltar a falar sobre este assunto. Tem muita coisa ainda a ser questionada, mas no segundo bloco a gente vai fazer um rápido intervalo comercial. Não sai daí. De volta com o cenário político, quinta-feira, pelo menos agora, né? Aqui nessa região de Mossoró, no Nova Betânia, está caindo uma chuvinha. Quero saber de você aí que está nos acompanhando, se aí também está aí com esse sereno, com essa chuvinha marota, já na boca da noite, neste começo deste mês de julho. A gente aguarda a sua participação. Estamos aqui entrevistando a advogada e professora Fernanda Abreu sobre a legislação, né, que busca a igualdade salarial entre homens e mulheres. Você manda suas mensagens aqui através das nossas redes sociais que estão aparecendo aqui no canto da tela. Tem o Twitter, tem o Instagram, tem o WhatsApp. Eu não detalhei no bloco anterior, mas a Fernanda, nossa entrevistada, já apontou que Carol não está aqui porque ela continua com aquele difruxo, né? Está ainda tossindo bastante, mas ela está produzindo aqui o nosso programa. Então, tudo que acontece aqui, a montagem das reportagens e tudo mais, junto aí com o Master, com ela, o nosso roteiro, né? Tá aí com a nossa produtora agora. Já pensou, rapaz? Estou agora com a produtora Carol Ribeiro, que brevemente retorna aqui para o seu lugar no cenário político TCM. Vamos de informação. O grupo sandrista pode ou não buscar um novo rumo partidário. Com a filiação do prefeito Alisson Bezerra, até então opositor dos Rosados, ao União Brasil, é difícil que haja uma convivência dentro do partido entre estes dois grupos. Mas em conversa com o nosso jornalismo, Sandra Rosado, ex-deputada, ex-vereadora, disse que ainda não sabem, né? A família estava, nas últimas semanas, empenhada na recuperação da saúde de Laíre Rosado, o que passou por uma cirurgia cardíaca e, portanto, não resolveram nada sobre isso, o que deverá ser feito até próxima semana. Abre aspas. Eu entendo que o partido tenha buscado um nome como o de Alisson Bezerra, que hoje é um nome forte na geografia política de Mossoró e do Rio Grande do Norte, fecha aspas, disse aí a ex-deputada federal e ex-vereadora Sandra Rosado, que já expôs em entrevista que não tem a intenção de se candidatar a um cargo eletivo. Larissa Rosado, que teve o cargo de vereadora cassado, pretende permanecer na política. Inclusive, conversei hoje com o Laíre Neto e com o Lairinho, né? E com a Larissa. Laíre disse que não fala mais sobre política partidária. Ele não vai mais ser candidato, não fala mais sobre partido, que quem fala, quem resolve é Larissa e é Dona Sandra, que sempre aqui acompanha o nosso cenário político TCM, seja ao vivo, na nossa reprise, no nosso YouTube. Portanto, difícil vai ser o grupo ficar aí junto com Alisson Bezerra, porque Sandra está com um alinhamento
com Fátima Bezerra, a governadora, junto com seu grupo, né, fez algumas indicações dentro desta segunda gestão da governadora Fátima. E aí a gente vai ver como é que vai ser esses encaixes, né? Porque a partir de agora, Alisson vai mudar ali, alguns dos nomes dos vereadores devem seguir para a União Brasil, para outros partidos aliados, como o próprio PSD e também o PSDB. Então, fiquemos atentos, porque agora o jogo é este, né? É o jogo de bastidor, é o jogo destas definições aí para as eleições do próximo ano. Vamos voltar aqui à nossa entrevista com a advogada professora Fernanda Abreu. A senhora, inclusive, detalhou no bloco anterior o número da lei, já está em vigor, mas qual é a prática desta legislação? Tem alguns critérios a serem seguidos, mas como é que ela pode ser provocada? Vamos lá, né? Vanúbio, eu acho que essa pergunta é crucial. Eu tenho tido uma preocupação cada vez mais crescente com essa história de tirar o texto do papel, né? Porque as pessoas acham que norma é só texto. Na verdade, norma é texto e realidade. Ela só se torna, realmente só tem uma efetividade quando isso acontece na vida real, certo? Então, assim, é uma lei que ela visa dar concretude ao princípio da igualdade que já está previsto. O que eu disse antes aqui no outro bloco? Já está previsto na Constituição a igualdade entre homens e mulheres. Aí a pergunta, mas como? Como é que se faz essa igualdade e como é que se faz essa igualdade no mundo do trabalho e, assim, na iniciativa privada, né? Porque no serviço público, essa lei ela traz uma série de medidas concretas, de obrigações concretas, principalmente para empresas com mais de 100 empregados, né? As maiores, para empresas mais de 100 empregados, embora ela atinja todas, que vão visar exatamente da concretude dessa igualdade. Aí a gente parte lá para o artigo 4º dela. Ela diz assim, que devem ser estabelecidos mecanismos de transparência salarial. Aí o que é que a empresa com mais de 100 empregados tem que fazer? Publicar um relatório semestral de transparência, dizendo objetivamente quais são os seus critérios de remuneração e possibilitando que haja fiscalização. O poder público também vai ter que fortalecer a fiscalização sobre essas empresas. As empresas vão ter que criar canais específicos para denúncia do tipo de discriminação previsto nessa lei. Professora, a senhora está tirando isso da sua cabeça? Não, está no artigo 4º. Estabelecer mecanismos de transparência, incrementar a fiscalização, disponibilizar canais específicos, como, por exemplo, ouvidorias, né? Promoção e implementação de programas de diversidade. O que é um programa de diversidade? Né? Um programa que vai visar promover, formar, difundir ideias sobre diversidade e sobre inclusão no ambiente do trabalho. Isso é responsabilidade empresarial? Isso tem tudo a ver com o que a gente chama de função social da empresa. Toda empresa possui constitucionalmente, normativamente, sua função social. Também ela vai ter que fomentar e capacitar formações de mulheres para o ingresso, permanência e ascensão no mercado de trabalho. Essas obrigações, elas existem para produzir, para concretizar o princípio da igualdade e elas cabem às empresas, à sociedade, ao Estado. Eu acho que é uma lei que vem, ela não é uma lei consideradamente isolada. Ela não só muda a CLT, ela estabelece um conjunto de ações para a concretização do princípio da igualdade material, igualdade concreta. O que significa dizer que ela está muito mais próxima de uma política pública do que propriamente. Ela não é pontual e ela não é só teórica, ela é muito concreta a partir do seu artigo 4º. Aqui, os relatórios fica determinada a publicação semestral de relatórios de transparência salarial. Para mim, essa é uma das principais, das mais importantes determinações e de critérios de remuneratórios para pessoas jurídicas de direito privado com 100 ou mais empregados. Obviamente, observada a proteção de dados pessoais da LGPD. Você sabe por quê? Porque, assim, a Constituição diz são iguais. Na verdade, o que o direito quer dizer quando ela diz são iguais é que devem ser iguais. Quem tem o dever de concretizar essa igualdade é a sociedade. Só que, no caso das mulheres, é muito difícil você fazer isso, principalmente na iniciativa privada. Porque a empresa integrante da iniciativa privada, ela paga aquilo que ela entende que deve pagar. Você está entendendo? E ela não tem estabelecido um mecanismo de transparência específica para dizer quais são os seus critérios remuneratórios, diferente do poder público, que tem o princípio da transparência na Constituição, que tem que publicar o valor que é pago aos seus servidores. Você está entendendo? Que também tem o salário, na verdade não o salário, mas a remuneração fixada em lei. Então, você vai lá na lei e dá uma olhada naquilo. Na iniciativa privada, isso não existe. Então, como é que você vai garantir a igualdade sem, muitas vezes, nem saber que você está recebendo menos?
A nossa produção separou aqui alguns números, né, para a gente entender bem sobre esta diferença. Segundo o IBGE, na média, a diferença de remuneração entre homens e mulheres voltou a crescer em 2022, chegou a 22%. A renda média dos homens é de quase R$ 1.300 e das mulheres R$ 700. Então, os números já afirmam isso, né, dessa diferença. O IBGE, né, os números oficiais, esses números dos quais nós estamos falando aqui, dessa média de mais de 20%, né, por aí, chegando, topando os 27%, é estatístico, entendeu? É estatístico, é real, só que você não tem tantos mecanismos de fiscalização individual, porque você não tem relatórios de transparência. E hoje aqui essa lei está estabelecendo isso, e não só estabelecendo a publicação, para que a sociedade como um todo possa fiscalizar. Nós do direito aprendemos muito cedo, sabe, Vanova, que não existe controle mais relevante do que o controle social. Por mais que o poder público estabeleça órgãos de controle, como o Ministério Público, né, como o Ministério Público do Trabalho, como as delegacias do trabalho, como a própria Justiça do Trabalho, que são órgãos específicos para essa situação, esses órgãos não conseguem chegar a todas as realidades. Na maioria das vezes, eles funcionam quando eles são acionados. E é isso que o cidadão também deve fazer quando ele dá de cara com uma situação dessa. Delegacia do Trabalho, Justiça do Trabalho, Ministério Público do Trabalho, sabe? É muito importante que isso seja feito. E agora, quando você tem mecanismo de transparência que o cidadão pode ver, o Poder Público Federal, inclusive, tem que manter plataformas para fomentar essa divulgação, para estabelecer essa divulgação, como está posto aqui na lei. Então, você vai ver na internet, você tem a possibilidade de que todo e qualquer cidadão faça esse controle. Quais são os casos que pode gerar multa? Todos que impliquem discriminação por motivo de sexo, raça, etnia. A divulgação também, a transparência, isso pode gerar algum tipo de multa? A ausência de cumprimento do dever de transparência, sim. Qualquer descumprimento dessa norma, tanto a prática da discriminação quanto o descumprimento da norma, podem gerar multas, conforme estão previstos tanto no artigo 3º como no artigo 4º da lei. E essa multa, em caso de reincidência, ela pode ser, inclusive, dobrada. Existe uma dificuldade, e me parece que é mais uma questão ética, né, certamente, de a pessoa saber o salário do outro, né? No entanto, sempre nos corredores das empresas, as pessoas comentam, bem, eu recebo tanto, fulaninho recebe tanto e tal. Essa denúncia, ela deve partir, que se for para a direção, se a gente falar de empresa, principalmente quando a gente percebe algumas terceirizadas, que prestam serviços a entes públicos, e quando elas reclamam de salários atrasados, por exemplo, alguns são perseguidos e até demitidos. Então, essa denúncia, essa busca pela igualdade salarial deve acontecer, num primeiro momento, aonde? Já procurando um advogado ou na Justiça do Trabalho? Como é que deve ser isso? Olha, nos órgãos de proteção das relações de trabalho, como no Ministério Público do Trabalho, as delegacias do trabalho e a Justiça do Trabalho, isso pode ser feito diretamente pelo trabalhador. Obviamente, é sempre recomendável que haja a assistência de um profissional, jurista, né, um advogado, isso qualifica, né? E também é um profissional que vai conhecer melhor como lidar com as leis, né? Vai dar realmente todo o apoio, toda a assistência. Eu, como advogada, não poderia deixar de reconhecer isso, né? De colocar essa questão. Inclusive, hoje eu estou presidindo a Comissão de Educação Jurídica da OAB. Eu acho que, inclusive, esse tema é bastante interessante para isso. Mandar um abraço para o nosso presidente, Emerson, e para a nossa reitora, Cecília. Porque como este é um assunto novo, então, a OAB, as universidades, as empresas precisam ficar atentas ao cumprimento da legislação. As empresas, assim, sabe, Vanova, o que eu penso isso aqui em relação às empresas, né? É que a empresa que não cumpre sua função social é que ela vai ter dificuldade de tratar disso aqui. Sim. Mas muitas empresas hoje, elas já têm programas de inclusão, elas já têm programas de treinamento, elas já possuem em sua formação práticas voltadas para a promoção da igualdade entre homens e mulheres. Então, a empresa que cumpre essa função social, ela não vai ter dificuldade nenhuma com essa lei. Entendeu? Ela apenas vai dar mais transparência àquilo que ela já faz. E ela também vai reforçar a sua prática, o que pode, inclusive, acrescer a ela em termos de valor.
atualmente a sociedade está muito atenta a essas questões. E hoje, muitas empresas elas já têm elaborado programas dessa natureza, visando, inclusive, fidelizar e atrair o seu público, mostrando que cumprem as suas funções sociais, que são relevantes para todo e qualquer cidadão que é consciente. Agora, a empresa que não cumpre, né? Aí ela vai ter dificuldade, aí é melhor começar a ver. E mesmo aquela que já cumpre vai poder aprimorar, pode contratar assessorias especializadas ou mesmo profissionais voltados para fazer essas formações, tá certo? E também para, obviamente, formar e arregimentar mulheres para incluí-las no mercado de trabalho. Eu até recomendo fortemente, né? É altamente recomendável que as empresas aproveitem a oportunidade da visibilização dessa lei, né? E olhem para si, para a construção da sua forma de inclusive, contratar, sabe? É importante que vejam a configuração exatamente do seu corpo de funcionários, que visualizem, que revejam as suas práticas, para que percebam se essas práticas, elas estão ou não de conforme com a igualdade. Porque a nossa sociedade, ela está muito acostumada a uma visão estereotipada, à discriminação, a valorar o trabalho da mulher menos do que o trabalho do homem. Isso está incrustado, isso é estrutural. Uma lei como essa, eu estava dizendo para Saulo, conversando com ele essa semana na rádio, que uma lei como essa, uma das primeiras e mais importantes coisas que ela faz é visibilizar a questão. Então, você é obrigado a olhar para aquilo que está naturalizado e que muitas vezes você não dá atenção, sabe? Isso é muito importante. A gente vai fazer mais um intervalo comercial. Daqui a pouquinho a gente volta aqui a nossa entrevista, trazendo outros assuntos relacionado aos direitos das mulheres e também a sua participação. Não sai daí, já a gente volta. De volta com o cenário político, quinta-feira estamos conversando sobre direitos das mulheres com a advogada, professora Fernanda Abreu. Ainda dá tempo de você participar, mandar a sua mensagem aqui através das redes sociais que estão aqui no canto da tela. Vamos de informação, vamos de notícia. Os governadores do Nordeste divulgaram carta de apoio à reforma tributária, que está em fase de discussão na Câmara dos Deputados, com previsão de ser votada até amanhã. Subscrita pela governadora Fátima Bezerra e demais chefes de executivos dos estados do Nordeste, o documento considera a proposta uma vitória da sociedade brasileira, que há muito tempo luta por um sistema moderno e que se mostra ainda mais necessário diante das evoluções tecnológicas. Um trecho da carta diz que os governadores do Nordeste apoiam a reforma tributária porque entendem que o progresso social do país depende hoje de mudanças estruturais, como transformação do atual sistema tributário, diz o documento. Além disso, o consórcio acredita que o apoio reafirma o compromisso com a modernização do sistema tributário brasileiro, à luz do fortalecimento do Pacto Federativo e da promoção da justiça fiscal e social. Estava dando uma olhada nas discussões, que estão acontecendo na Câmara, os debates que aconteceram hoje da oposição, pretendendo barrar a reforma tributária. Mas é interessante porque muitas das falas que dizem que são contra a reforma tributária não apresentam uma versão melhor, não apresentam uma proposta mais adequada daquilo que eles divergem. A divergência negativa ou a exclusão da proposta de reforma tributária deveria vir acompanhada de alguma sugestão, de algum ponto, de alguma valoração dentro dessa discussão toda, o que a oposição está se negando a fazer neste exato momento. Ser contra por ser contra e não dar qualquer sugestão, me parece aí querer desqualificar de qualquer modo, de qualquer forma. Então é preciso que a classe política se una, para verdadeiramente uma reforma tributária que possa atender a todos, dos gestores da União, do governo federal, dos governos estaduais, dos governos municipais, até o consumidor final, até quem está na ponta, quem sustenta toda esta pirâmide. Então, se precisa acontecer, se deve acontecer, me parece que o texto ali tem muito das articulações políticas para poder ser aprovado de hoje para amanhã e deve acontecer.
Não pode, todo ano eleitoral de eleições gerais, se falar em reforma tributária, se falar em reforma política e no início de cada governo iniciar os debates e parar. Então, tomara que dê certo aí, que a gente possa ganhar algo com isso tudo. Tem mais uma informação, uma operação contra a venda irregular de botijões de gás GLP foi realizada em Apodi. 43 unidades foram apreendidas, além de 2 pessoas presas. As delegacias de Polícia Civil de Apodi e Itaú realizaram uma operação de fiscalização nesta quarta-feira, dia 5, para combater o comércio irregular do GLP, o gás liquefeito de petróleo. Essa operação ocorreu na zona rural da cidade. O GLP, também conhecido como gás de cozinha, deve ser comercializado seguindo algumas normas regulamentadoras e durante essa fiscalização não foi possível identificar o uso dessas normas. O delegado responsável pela delegacia de Apodi falou sobre o caso. Na manhã de hoje, dia 5/7/2023, seguindo uma determinação do Ministério Público, policiais civis da delegacia de Apodi e Itaú realizaram uma fiscalização em estabelecimentos que supostamente estariam comercializando de forma irregular o gás de cozinha. Como é sabido, comercializar o gás de cozinha sem atender às diretrizes da lei configura crime contra a ordem econômica, punido com uma pena de prisão de até 5 anos. Além das 2 prisões em flagrante, foram apreendidos 43 botijões ofertados de maneira irregular no mercado da cidade. O caso segue agora em investigação pela DP de Apodi. Fizemos a fiscalização e em dois estabelecimentos localizados na zona rural foram constatados a venda irregular. E uma vez constatada a venda irregular, os proprietários foram conduzidos à delegacia, onde foi lavrado o procedimento de flagrante, e foram conduzidos ao sistema prisional e estão à disposição da Justiça. Os botijões de gás foram apreendidos e serão também encaminhados à Justiça. Tá aí, a operação policial que aconteceu ali na região de Apodi. Agora, eu notei que a gasolina subiu, viu, nesses últimos dias aí. A gasolina deu uma aumentadinha aí, alguns centavos, já passando dos R$6 em alguns postos. Não tem fiscalização aí para saber o que foi que aconteceu, né? Fica aí um questionamento aí também para os órgãos de controle, de fiscalização. Estou aqui com uma mensagem, para reforçar a você que acompanha aqui o cenário político, para quando encerrar aqui o nosso programa, para que você fique sintonizado aqui na TCM, porque ao final do cenário político, quando acabar aqui o nosso programa, às 8h15 da noite, vai ao ar o Radar Econômico com o economista Elviro Rebouças. Então, você que está aí nesta quinta-feira chuvosa, permaneça aqui na sintonia da TCM e acompanhe aí as análises com o economista Elviro Rebouças no Radar Econômico. 8h15, um abraço aí para o seu Elviro, acompanhando aqui o nosso programa. Vamos voltar aqui à nossa entrevista com a professora e advogada Fernanda Abreu, mas na prática, essas distorções salariais, inclusive a senadora Zenaide, ela divulgou aí que a sanção da lei é uma conquista das mulheres. Mas, de fato, deve reduzir estas distorções num médio, longo período aí? Olha, a primeira coisa que a gente já colocou aqui é que, sem medidas dessa natureza, a perspectiva era que isso acontecesse no ritmo que vem acontecendo aí, em torno de uns 300 anos para frente, e isso é dado da OIT, da Organização Internacional do Trabalho. Só existe uma forma de fazer isso, além, obviamente, de fomentar através da própria educação e através da conscientização da sociedade. É estabelecendo punições para o descumprimento, O direito por natureza, não sei se a palavra natureza é o que melhor caberia, mas por cultura institucional, ele é um conjunto de normas obrigatórias. E a obrigatoriedade, ela se enfraquece se você não tiver nenhuma consequência para o caso de descumprimento. Então, assim, você tem uma lei que estabelece a igualdade, mas você não tem mecanismos concretos para alcançá-la. Por exemplo, o salário tem que ser igual para igual função, mas você não tem como fiscalizar se está igual ou não. Aí a lei vai e estabelece mecanismos de fiscalização. Tá, tudo bem, estabeleceu um mecanismo de fixação, a fiscalização, mas você foi lá e descumpriu mesmo assim. Qual é a sequência lógica disso? É punir.
Porque se não houver punição, se você tiver certeza de que sua prática não vai ser punida, certo? Então, o que é que vai acontecer? Você vai continuar fazendo. Por isso que a lei também estabelece o fortalecimento das ações de fiscalização, ela vai estabelecer órgãos, mecanismos específicos para essa questão ser denunciada, ela vai estabelecer também que o Poder Executivo Federal, isso aqui eu queria enfatizar bem, porque eu achei muito interessante, vai disponibilizar de forma unificada em plataforma digital para ter mais acessibilidade, né? E acessível ao público, além de informações, as informações dessa lei, né? Que é sobre os critérios de remuneração, indicadores atualizados sobre mercado de trabalho, sobre renda, desagregados, né? Apresentados por sexo, para poder identificar essa diferença, indicadores de violência contra a mulher, de vagas em creches públicas, de acesso à formação técnica em serviços de saúde. Por que isso aqui, Ivan? Porque, na verdade, boa parte da discriminação que acontece com as mulheres no âmbito do trabalho está associado aos estereótipos e às obrigações que se impõem à mulher na sociedade. Então, a mulher ela tem mais obrigação com os filhos. Então, na cabeça do empregador, na cabeça das pessoas de maneira geral, tem menos dedicação ao trabalho. O papel dela é um papel doméstico. Historicamente, esses estereótipos transformam a mulher num indivíduo com um trabalho de menor valor para o mercado de trabalho. Se não explicitamente, implicitamente. Por que eu tenho que divulgar creches? Por que creches devem existir? Porque para trabalhar a mulher precisa de apoio. Ela precisa de uma rede de solidariedade. Não só ela, mas a família, o parente que cria, que tem o filho. Porque ter filhos, certo? Que cuidar das crianças, cuidar dos jovens é uma responsabilidade social. Eles são cruciais para a continuidade da nossa sociedade. Então, não é uma responsabilidade só da mulher, mas impacta no seu trabalho. Impacta no seu trabalho, impacta na sua participação política. Porque quando o homem está saindo de noite para sentar lá na mesa para negociar politicamente, a mulher está, por obrigação e determinação cultural social, em casa cuidando das crianças. Então, essa divisão de papéis desigual, ela impacta na vida das mulheres. Então, construir, por isso que eu digo que essa lei, ela é um conjunto de políticas. Porque ela está dizendo o que deve ser feito para visibilizar, o que deve ser feito no caso de descumprir mesmo com a visibilidade e o que deve ser feito mais ainda para tratar questões que estão ligadas a essa desigualdade, sabe? E para terminar, quero destacar só um último ponto. Se a empresa promover a desigualdade e ela foi identificada isso, ela tem que compor e cumprir um plano de ação para mitigar a desigualdade. Inclusive com prazo, com participação de representante sindical. Então, aqui você já envolve representação dos empregados, representação sindical. O sindicato já é trazido como uma entidade também de fiscalização para isso, o que é muito importante. Ou seja, tem muito papo para isso aqui, sabe? Isso aqui vai dar muito ainda o que fazer, o que falar, o que aprender, o que discutir. E eu acho que a sociedade deve ficar muito atenta, sabe? Muito atenta. As empresas devem realmente começar as suas ações, tanto para identificar o que podem e devem fazer aqui. Inclusive, a gente está percebendo muitas leis, algumas importantes voltadas aí para os direitos das mulheres. Hoje, inclusive, recebi a informação aqui de que uma deputada, ela foi ali escolhida como procuradora especial da mulher na Assembleia Legislativa. Para Cristiane Dantas. Exatamente. Então, esse também é um fator que valoriza também a busca, né, pelos direitos das mulheres, também na Casa Legislativa, que parece muito distante, né, para o cumprimento destes direitos. Isso, as Procuradorias das Mulheres, elas são órgãos legislativos importantíssimos. Recentemente, fiz uma pesquisa sobre elas nas Assembleias Legislativas dos estados brasileiros. E o estado do Rio Grande do Norte era um dos poucos que ainda não tinha implantado. Interessante que a Assembleia diz, a gente já tinha, só que não tinha porque estava no papel, mas não estava na realidade. O que elas estão fazendo agora é tirar do papel, que é um órgão específico nas assembleias para promoção, proteção dos direitos das mulheres, o que significa dizer que, por exemplo, uma lei dessa pode ser objeto de escrutínio e de fiscalização para fins de cumprimento também por essas procuradorias. Isso amplia a atuação das assembleias legislativas, isso amplia também, dar mais visibilidade à ação do Poder Legislativo para a concretização das normas. Não faz mais do que cumprir a sua obrigação, mas é muito relevante. As mulheres nas Assembleias Legislativas, mas não só as mulheres, os homens também, as assembleias, de maneira geral, devem estar profundamente atentas a isso daí, porque é papel delas, sim,
cumprir, fiscalizar o cumprimento e colaborar para isto. Afinal, é uma casa de leis, né? E não é só criar, mas é fazer cumprir também aí estas legislações. Fernanda Abreu, professora, advogada, este programa aqui vai estar disponível na reprise, né, nesta noite, a partir das 10h40, mas no TCM Box você já pode voltar aí e assistir o nosso programa. No YouTube vai estar lá, um programa muito importante, você deve guardar, salvar aí nos favoritos para você tirar alguma dúvida sobre esta nova legislação que está em vigor no Brasil, viu? Então você que é empregada, você que é gestor, dono de empresa, fique atento. Fernanda, muito obrigado por ter vindo conversar aqui conosco. Disponha, sempre um prazer, sempre uma satisfação. Um abraço para todos aqueles e aquelas que nos escutam, que nos veem. E não esquecer de ler a lei, se inteirar dela e fazer sua parte para exigir o cumprimento. Muito obrigado, seja sempre bem-vinda. A você de casa, a gente agradece a audiência. Lembrando que você permaneça aí ligado aqui na TCM. Vem aí o Radar Econômico com o economista Elviro Rebouças. Até amanhã. Um abraço.